E para falar sobre o relatório sobre as causas do acidente com o voo da Air France, está aqui no estúdio o professor Marcos Reis, coordenador geral do Instituto do Ar da Universidade de Estácio de Sá, com quem eu vou conversar agora. Boa tarde, professor. Esse relatório, o senhor que é um especialista, satisfez? O senhor tirou dúvidas que o senhor eventualmente poderia ter antes de saber mais detalhes? Não, eu acho que não. Eu acho que a divulgação desse relatório, na minha opinião, ela é uma tentativa de diminuir a pressão sobre a indústria do transporte aéreo francesa, né? Quer dizer, você soltando aos poucos o que está acontecendo, vai formando uma opinião junto à opinião pública, né? Mas, o que a Airbus falou hoje, para mim, procede. O que a Air France falou hoje, para mim, procede. Eu não acredito num erro desses pilotos. Deixa eu, antes do senhor avançar, então o senhor está suspeitando que se tem de alguma maneira uma intenção de responsabilizar os pilotos enfim, os copilotos também, sobre a queda do avião, como se fosse uma falha humana, é isso? Para minimizar eventualmente as falhas técnicas? Eu acho que para minimizar, sim, eu não tenho muita dúvida com relação a isso, mas é uma opinião minha, própria, pessoal. O que o senhor está analisando é exatamente isso. O senhor acha que, nesse momento, se quer, de alguma maneira, conduzir a opinião pública para essa constatação, né? Mas quem vai tirar, então, essa prova dos 9? Acho que o relatório final, né? Acho que o término das investigações é muito complicado. Divulgação de dados antecipados de uma investigação de acidente aeronáutico. A gente normalmente não vê isso, por isso me causa uma certa estranheza, né? Você falar que foi estritamente o piloto cometeu um erro, tudo que aconteceu na operação do avião, tudo que aconteceu antes do voo, estava dentro da lei, estava dentro das normas de operação do avião. Nada que aconteceu ali estava fora da norma de operação do avião, a não ser uma desorientação dos pilotos naquela situação na qual eles perderam as informações referentes ao painel. Porque duas coisas podem ser analisadas. Uma é quando os pilotos não têm qualquer tipo de informação precisa e segura, e aí eles tomam, conforme as circunstâncias, decisões mais rápidas. Tem para isso 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Porque se os equipamentos não estão dando as informações corretas, essa é uma versão. A outra é está tudo ok e os pilotos, por acaso, mudam a forma de operar, o que é difícil. Tem se falado muito que o nariz do avião estava para cima, que o piloto colocou o nariz do avião. Esse avião, que consta, estava estolado, sem sustentação. Quem garante... Estolado é uma expressão de aviação que diz que ele está sem controle, ele vai caindo porque os filetes de ar em cima da asa turbilhonaram e ele perdeu a sustentação. Quem garante que esse avião não assumiu espontaneamente essa atitude e o piloto tentou tirar? Você não tinha uma câmera dentro do avião para ver o que estava acontecendo, chamado loft. Você não tinha isso dentro do avião. Professor, só para não confundir nosso assinante, aqui na telão, nas duas telas, na verdade, nós estamos mostrando imagens quando robôs recuperaram no fundo do mar destroços e de lá retiraram também alguns corpos e por isso nós estamos mostrando essas imagens dos vários momentos da queda do avião. Mas voltando para a análise em cima do relatório. Então é preciso aguardar o relatório final. É preciso. Agora eu acho que as recomendações de segurança, todas que foram feitas já, são válidas. A culpabilidade, quem determina ela é o judiciário. O investigador aeronáutico, ele não está habilitado e a intenção da investigação aeronáutica não é apontar culpado. A da justiça que é apontar culpado. Eu acho que são interpretações que estão sendo feitas em cima do relatório que saiu. Agora, volto a dizer, não é responsabilidade, nem o investigador tem competência para isso. Você foi culpado, ou fulano, ou Beltrano foi culpado, entendeu? Quer dizer, é muito complicado nesse meio. Você está vendo o que aconteceu e as recomendações de segurança de voo estão acontecendo. Que recomendações? Treinamento melhor dos pilotos. Essa recomendação foi feita. Seleção, então os pilotos estavam mal treinados? Mas se estavam certificados e tinham a habilitação do avião, é sinal que isso não entrou no programa inicial de treinamento, como aconteceu no Fokker 100, em 1996, que não estava prevista pelo fabricante a abertura do reverso em voo. Nesse avião não estava
prevista a operação em alta altitude sem o automatismo do avião. Por quê? Na construção, no projeto, na certificação e na acreditação do avião, não foi constatada a necessidade de se fazer esse acidente. Por isso é que se diz, não é culpa, é fator contribuinte do acidente aeronáutico. Você não pode dizer que a Airbus é culpado, o governo francês é culpado, a Air France é culpado, não. Por um acaso, aconteceu um acidente de um elemento que foi estudado por mais de 20 anos e não estava previsto. Embora a legislação prevê que existem responsabilidades, por isso os parentes, ao mover ações judiciais, como o senhor bem disse, a justiça vai decidir. Se foi um erro de piloto, um erro de fabricação, um erro de equipamento ou de operação, qualquer que seja ela, essa responsabilização, lá no final, no processo judicial, existirá para ser ressarcido. Em paralelo com a investigação do acidente aeronáutico, corre sempre uma ação na justiça, né? E essa ação é que determina a culpabilidade, indenização, enfim. Agora, com relação à operação, o que se tem que entender é o seguinte, é um avião certificado e acreditado. Um modelo de avião que foi projetado o piloto automático. Por que esse automatismo do Airbus foi projetado? Porque durante os anos de pesquisa foi verificado que o fator humano estava sempre presente no acidente aeronáutico. Então, a Airbus fez um projeto criando como se fosse uma proteção ante o erro do piloto. Professor, só para concluir então a nossa conversa, o que o senhor está dizendo é que esse relatório ele é parcial, deve ser entendido assim, portanto, por ser parcial não é definitivo, não devemos acreditar nele 100%, enquanto os demais trabalhos de pesquisa e investigação não forem concluídos. Em resumo, vamos dizer, é essa síntese, não é? E mais uma coisa, muita gente imagina que o avião é de total responsabilidade na sua feitura do fabricante. Só que o fabricante, ele compra equipamentos desenvolvidos por outras empresas. O Pitot, por exemplo, é feito por uma companhia. De repente, outros equipamentos de fornecimento de matéria-prima também de outras empresas. Então, um conjunto de empresas fornecem os equipamentos e são feitos no avião. Não é isso? A montagem é feita no avião. Agora, se deu um problema no resistor que foi fabricado por uma empresa em algum lugar do mundo, quer dizer, o que tem que ser avaliado é o fator contributivo. Temos que acabar com essa história de culpa e, enquanto estiver andando em investigação, falarmos em fatores contribuintes. E entender para nunca mais acontecer, pelo menos o mesmo erro, evidentemente. Para isso que existe a investigação também. Pessoal, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Muito obrigado.